Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vou apresentar mais um episódio de Meia-Noite em Pequim aqui na TV Grabois. Bora lá? O assunto hoje é desigualdade na China, desigualdade social na China, mas sem antes eu fazer algumas observações. Quando tratamos a questão da desigualdade em países socialistas, os interessados no assunto, principalmente os interessados na governança de países socialistas, tem que elevar o nível de abstração e perceber o que é a contradição principal e qual é o seu aspecto principal. Ou seja, quando olhamos hoje para o mundo, para a sociedade capitalista em geral, a contradição principal é aquela entre burguesia e proletariado. Né? E dentro dela surge ao longo da história, surge um aspecto principal dessa contradição, que pode ser, por exemplo, entre o imperialismo e os povos coloniais, os povos do mundo periférico. Né? Quando o assunto é desigualdade / socialismo, eu sempre tenho comentado nos debates que eu participo que a grande desigualdade que o socialismo tem que enfrentar, sem deixar de lado a outra, né, é a desigualdade entre os países socialistas e os países capitalistas desenvolvidos. Não é? Por quê? Porque o pressuposto para a superação do capitalismo, para o capitalismo e para a chamada lata do lixo da história, é o socialismo alcançar e superar os níveis de produtividade do trabalho observados em países atualmente como Estados Unidos, Japão, Alemanha, não é? Que são países com uma altíssima produtividade de trabalho. Algo que a União Soviética não conseguiu. Inclusive, um dos motivos do fim da União Soviética foi esse, né? Foi eles não conseguirem dar o pulo do gato no que cerne a mecanismos de inovação tecnológica que fizesse com que o país abrisse condições para a superação da sua própria estagnação, dos seus próprios problemas e da queda da elevação da produtividade do trabalho na União Soviética. E a China hoje está no estágio em que ela ainda está atrás dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, mais dos Estados Unidos, em tecnologias sensíveis, por exemplo, insumos para semicondutores. Isso é tão sensível porque se a China não dominar totalmente essa cadeia, né, as possibilidades da China / socialismo alcançar os Estados Unidos em nível de produtividade de trabalho vão ficando cada vez mais remotas. Não é à toa que a guerra tecnológica comercial, o fundo dela é exatamente esse. Então eu queria muito trazer esse porém antes de entrar nesse assunto, porque eu acho que vai ficar até um pouco mais longo o vídeo, mas eu acho que vale a pena trazermos isso à tona, até porque eu acredito que nós que acreditamos no socialismo, nós que trabalhamos com essa temática, nós temos que sair do jardim da infância dessa discussão. Né? Sair do jardim da infância do socialismo como uma utopia, como um outro mundo possível. Né? Não, socialismo é ciência, socialismo pressupõe alcançar o capitalismo e produtividade de trabalho, socialismo não é pobreza, socialismo não é socialização da pobreza, muito pelo contrário. E esse chamado que eu faço leva também à questão da governança do socialismo. Né? Quando eu falo para nós sairmos do jardim da infância, da discussão sobre o que é socialismo, estou falando também do seguinte: nós devemos fazer uma discussão séria sobre o que é governar um país socialista de fato. Né? Por exemplo, imagine o que é governar um país com você ter que conceber alimentação, vestuário, educação, saúde, etc, 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 para 1,4 bilhão de habitantes como a China. Você imagine o que se passa pela cabeça dos policymakers chineses, do Partido Comunista. Mesma coisa governar um país sob intenso bloqueio e ataque como Cuba, ou um país como o Vietnã, que até hoje sofre as consequências de uma guerra nefasta que ele enfrentou contra os Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Então, existem experiências socialistas no mundo que eles se autonomeiam socialistas e que se lidam com várias contradições. Né? Então, tem essa contradição que eu coloquei aqui de alcançar os países capitalistas centrais e tem as suas contradições internas que não são pequenas. Aliás, a contradição é o tempero principal do processo de desenvolvimento. É a contradição que gera as próprias condições para o processo de desenvolvimento. Eu vou entrar aqui agora na discussão da desigualdade na China, dizendo aqui rapidamente que a China entre 49 e 78, ela consegue construir a sociedade, segundo o Banco Mundial, a sociedade mais igual do mundo. Tanto é que existe um índice, que é o índice de Gini, que é uma métrica que ela é estandartizada para todo mundo usa esse índice para medir a desigualdade entre países, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0
é mais igual, e quanto mais próximo de 1 é mais desigual. Entrando aqui nessa questão do Gini, vai aparecer uma tabela aqui que vai mostrar a evolução desse índice, ou seja, o que significa a evolução dessas desigualdades e a presente tendência de queda. Então, a China, por exemplo, alcança um pico em 2008 de 0,491. O Gini dela foi a 0,491, que foi uma época em que as desigualdades sociais beiraram um absurdo na China. E desde então, a tendência é de queda, alcançando 0,465 recentemente. Agora, qual que é o problema? O problema dos índices de Gini, né? Eu acho que o índice de Gini ele é perfeito para medir países com altíssimo nível de urbanização e com poucas pessoas, muito poucas pessoas empregadas na agricultura, por exemplo. Por quê? Porque esse índice ele é um índice generalizante. Ele não pega, por exemplo, as diferenças territoriais de produtividade, diferenças regionais de produtividade. Então, existem províncias na China que são mais industrializadas do que as outras. Essa desigualdade de industrialização entre essas províncias, ela também é um motor da desigualdade social, né? E o índice de Gini não capta isso daí diretamente, né? E também essa questão do trabalho rural ser pior remunerado do que o trabalho urbano. Então, para isso, quando nós olharmos para o índice de Gini chinês, é interessante colocar o seguinte: 25% da população chinesa está ocupada na agricultura, da população economicamente ativa. Para título de exemplo, Estados Unidos é 1,3%. Então, a China, no que cerne as desigualdades territoriais de produtividade, ainda tem um longo caminho a seguir. Então, acho que eu relativizo muito o índice de Gini, é um bom índice para se dar conta do nível de desigualdade de um país, inclusive da China, mas deve ser seguido por suas devidas mediações. Um outro gráfico que eu acho interessante colocar é a da concentração de renda no 1% da população em países como China, como Brasil, como Índia e como Estados Unidos. Né? Mais uma tabela vai aparecer em que mostra, por exemplo, a China tem uma situação que é muito melhor que a de países como o Brasil, como a Índia, como os Estados Unidos e como a Rússia. O Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, 1% da população concentra 28% da renda provida no país. Na China, é 14% da renda do país. Né? Então, ela está atrás de países como a França, a Alemanha, que são mais tem 1% tem menos riqueza acumulada do que o resto da população, enquanto que a situação dela em relação a países como Estados Unidos, Brasil e outros é muito melhor. Você deve estar me perguntando assim, pô, vem cá, é um país socialista com esses níveis de desigualdade, com esses níveis de contradição. Sim. E aí que está a questão que eu falo da questão da governabilidade de um país socialista. A China fez reformas econômicas em 78 e, desde então, tem tomado decisões que são decisões políticas, escolhas difíceis, inclusive a de admitir privatizações de empresas, que ocorreu em massa na década de 90, não é? A geração de bilionários no país, utilização de mecanismos de mercado para a elevação de produtividade, introdução de elementos de concorrência dentro do sistema, né, para fins de elevação também de produtividade. Tudo isso traz os seus problemas. E um dos problemas que vieram dessas escolhas é o problema da desigualdade regional e desigualdade social. Né? Durante mais de 25 anos, a China concentrou os seus esforços de desenvolvimento somente no litoral do país, fazendo um movimento só na década de 90 de interiorização do crescimento econômico do país. Tanto é que o índice de Gini chinês acaba que melhorando na medida em que o interior do país vai se industrializando e também vai se elevando os níveis de urbanização do país. Um outro gráfico que vai aparecer aqui é um gráfico que é comparativo da renda, esse gráfico é mais interessante, da renda por adulto na China e Estados Unidos. Vai se perceber nesse gráfico, né, que existe tendência à concentração de renda no 1% mais rico, mas vem aí uma das características do processo chinês. É um processo em que os mais pobres, ou seja, o andar de baixo, né, teve elevação, tem tendência em percentuais
a elevação da renda, ao contrário dos Estados Unidos, onde os mais pobres têm renda estagnada e até entrando em processo de negativização nos últimos anos. Então, a China ela convive com uma dupla tendência, historicamente, nos últimos 40 anos, né? O da concentração entre 1%, né? E o da elevação de renda dos mais pobres de forma muito contínua, né? A China ela conseguiu evitar o fenômeno da latino-americanização, né? Que é um fenômeno muito conhecido por todo mundo. Pois bem, eu falei que o vídeo ia ficar um pouco longo e eu acho que vale a pena, porque é um assunto que não é 10, 15 minutos que se encerra, eu trago aqui mais elementos para poder discutir. Vou colocar mais um gráfico aqui para vocês, hoje é dia dos gráficos, tá? Desculpem, mas não tem jeito, né? E nesse gráfico, ele mostra o controle estatal sobre os chamados fluxos de renda, porque a partir daí vai se ter ideia da capacidade de um país em enfrentar os seus óbices no que cerne a questão das desigualdades sociais, por exemplo. Na China, por exemplo, por causa da Noruega, a Noruega tem 70% dos fluxos de renda sob controle do Estado, mas esses fluxos de renda na Noruega é fundo soberano do petróleo. Então, a Noruega é um ponto fora da curva. A China tem 30%. Era 70% em 78 e 30% hoje. O que significa que se diminuiu o controle estatal sobre os fluxos de renda, mas a capacidade do Estado em intervir na economia aumentou absurdamente nos últimos 40 anos. Agora, veja bem, a China tem 30%. Os outros países no gráfico, Estados Unidos, um case, Grã-Bretanha, não é? São países em que esse fluxo de renda chega a zero, ou seja, o que acontece com a China e com esses países? A China tem um núcleo empresarial estatal, que é estatal, não privado, ou seja, é um elemento fundamental no enfrentamento das desigualdades regionais chinesas hoje. Não é à toa que eles não somente acabaram com a pobreza extrema, o próximo passo agora é ser um país menos desigual. Então, para isso, foi construído nos últimos 20 anos 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade por empresas estatais. E o núcleo da grande finança na China também é estatal. Então, algo que eu acho que é interessante colocar, que o mundo capitalista fica muito claro, e na China não existe isso, é que a financiarização ela é altamente concentradora de renda. Então, a tendência no Ocidente, a tendência no capitalismo é a da concentração de renda em detrimento da desconcentração. Ou seja, menos empregos produtivos, mais especulação financeira, não é? Enquanto que na China, o controle do Estado sobre os fluxos de renda, o controle do Estado sobre a finança, sobre a produção, entrega para o Estado condições para enfrentar o problema da distribuição de renda de forma muito mais resoluta do que qualquer país do mundo. Eu não tenho dúvidas que o avançado processo de urbanização na China, o avançado processo de industrialização, o avançado processo de interiorização do desenvolvimento, diminuindo as desigualdades regionais de renda, a China tende a se igualar a países pelo menos como França e Alemanha nos próximos 15 anos em nível de igualdade de renda. Ou seja, vai ser um país muito mais igual do que desigual, ou seja, vai ser um país com a renda muito mais bem distribuída do que é hoje. Além do fato da questão política, que é esse enfrentamento que o Xi Jinping tem feito recentemente, que vai ser motivo de um vídeo para vocês aqui, sobre os bilionários, ou seja, esse cerco que o Xi Jinping faz atualmente sobre a corrupção, né, que é o problema na China, e os bilionários, ele é parte desse processo que envolve a construção de uma sociedade mais igual, mais justa, né, e uma sociedade que vai se aproximando enquanto forma histórica do socialismo que todos nós almejamos em nossas cabeças, né? Mas que tem que se realizar no movimento real. Por isso chama a atenção da governança sobre o socialismo, né? E da necessidade de nós sairmos do jardim da infância dessa discussão. A China é um país com sérios problemas, que não são poucos, mas também com muitas possibilidades e tem provado politicamente que ela é resoluta no que serve no enfrentamento das suas contradições, seja elas quais forem. Eu fico por aqui, o vídeo ficou um pouco mais longo, 1000 desculpas, mas creio que ter valido a pena. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Até mais. Hoje eu vim teve um comentário de um amigo que falou que eu fico bem de vermelho quando eu estava com essa camisa em um outro vídeo, só que não.
eu estou de rosa, né? Ou seja, eu não fico bem de vermelho, eu fico bem de rosa, né? Meu coração é vermelho, mas eu fico bem, muito bem de rosa. Não corta essa parte aqui quando for editar.